Bom dia, boa tarde, boa noite. O Joga no Google está no ar, o seu programa sobre internet, tecnologia, aqui no canal da gente. E hoje eu vou conversar com o Eduardo Storini, que é consultor de marketing digital e está conosco direto de São Paulo. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, sim, Bruno. E muito obrigado pelo convite para participar aqui no Joga no Google. Ô Edu, quando eu te conheci foi num evento e você estava falando sobre SEO, né, que é a técnica que vocês utilizam para fazer com que os sites sejam encontrados pelo Google. Isso é uma arte? Dá para se dizer de certa forma assim, né? Envolve muita parte técnica, né? Eu não sei se arte seria a melhor palavra, né? Porque a partir do momento que você fala arte, né, parece que só Sim. algumas pessoas que têm dom e assim já nasce com uma predisposição para conseguir executar, né? Mas na verdade precisa de bastante estudo, né? E um trabalho aí, digamos, até de engenharia reversa para querer descobrir, entender como funciona o algoritmo do Google, né? Que é O que, basicamente o que a gente trabalha. o que é esse algoritmo do Google que as pessoas tanto falam? Então, o Google ele tem uma grande missão, né, que é, digamos assim, entregar resultados de qualidade quando você faz uma pesquisa, né? Então, partindo desse princípio, ele quer mostrar realmente só páginas, quando você faz alguma busca, que sejam realmente relevantes e façam sentido para alguma pesquisa que o usuário fez. Se a gente for pegar o universo aí da internet, que tem milhões e milhões de páginas, né? Cada busca que alguém faz entra aí uma grande decisão, né? Qual página mostrar nos 10 primeiros resultados, né? Qual vai ser a mais relevante para aquela pesquisa. E o grande segredo do Google ter crescido, né, como empresa foi organizar essa informação e classificar ela. Então, o algoritmo do Google pega aí três pilares principais, né, que envolve desde o conteúdo que você produz na sua página, que ele usa para entender, né, tem toda uma questão técnica também que da maneira como a página é construída, né, que é chamado de HTML, que é usada essa linguagem, e também a maneira como um site conversa com o outro. Então é engraçado que o Google tenta reproduzir muitas vezes um comportamento humano, né? Por exemplo, se você passa na frente de um restaurante, né? Ele tá com uma fachada bonita, isso já é um indicativo assim, talvez aqui você tenha uma boa comida, né? Mas se tem um amigo seu que fala que aquele restaurante tem uma boa comida, é interessante, a chance de você ir visitar aquele restaurante de fato é maior. Então o Google também tenta reproduzir esse comportamento humano, simulando, por exemplo, quando um site linka para o outro, ele acaba simulando como se fosse uma espécie de indicação, né? Então, ele usa esses três fatores, digamos assim, para ponderar e colocar peso no algoritmo dele. A partir daí, ele entrega aqueles resultados de pesquisa. E o trabalho de SEO é justamente trabalhar esses três fatores, digamos assim. Essa questão da busca, né? Uhum. Cada busca, ela apresenta um resultado diferente ou ela é a mesma para todas as pessoas? Não, tem algumas buscas, digamos assim, mais genéricas que já estão com os resultados bem consolidados, né? Que cada empresa ou blog, enfim, que aparece lá na pesquisa é relevante para aquela pesquisa, mas o Google também tem um fator muito grande de personalização. Então, você, por exemplo, aí em Uberlândia, fazer uma pesquisa, com certeza vai mostrar um resultado um pouco diferente do que quando eu estiver fazendo uma pesquisa aqui em São Paulo. Fora que o Google também, quando ele fez o lançamento daquela rede social Google Plus, que não deu muito certo, quer dizer, tá no ar ainda, mas não teve, eu imagino que o impacto que eles esperavam em comparação com o Facebook, né? Mas foi justamente para ter um fator social também. Então, para você poder ver nos resultados de pesquisas, resultados diferentes por causa que seus amigos indicaram, marcaram uma página. Então, para cada pessoa, dependendo da forma com que você pesquisa, né, e o quão está personalizado o seu resultado, seja por local, seja por sites que você costuma visitar, seja por o que os seus amigos costumam falar, vai ter resultados diferentes. Mas tem sim, digamos assim, uns 70% ou 80% que são resultados muito semelhantes, mas tem algumas influências, principalmente de local. Hoje em dia assim, é bem comum. E a gente tem agora, né, essa questão do grande crescimento do acesso via smartphone e via tablets, né? Uhum. A questão da busca, ela muda a partir desse comportamento novo?
Sim, inclusive até foi enfim, foi uma coisa bem, no dia 21 de março de 2015, né, o Google fez uma coisa que até não é muito comum por parte deles, eles fizeram um anúncio que o algoritmo que interpreta os resultados mobile, digamos assim, aqueles quando você está acessando pelo smartphone, iria mudar, né, coisa que ele não costuma fazer, mas por quê? Então, quando você está pesquisando pelo celular, ele tende a entregar resultados de sites que estão mais otimizados para aparecer num dispositivo móvel. Então, hoje a gente basicamente tem dois tipos de site. Tem aqueles que, por exemplo, quando você entra no site, você percebe que ele faz um redirecionamento que acrescenta alguma coisa, igual o Facebook, coloca lá, m.facebook, né? Então, ele tem uma versão especial para o celular, né, para ficar compatível. E tem também uma outra versão que a gente chama de responsível, que é um site que ele simplesmente se adapta. Então é o mesmo site e você pode até perceber se você estiver no navegador, no seu computador mesmo, né? Se você diminuir a janelinha, tentar diminuir ela, redimensionar ela, você pode perceber que se o site for responsivo, ele vai mudar toda a configuração dele, desde estrutura de menu, algumas imagens que podem deixar de aparecer, tudo para ficar mais confortável quando você estiver acessando do celular. E aí a grande mudança que o Google fez, além de ajudar, né, os sites que já são compatíveis com o mobile, eles aparecerem melhor posicionados, eles também acrescentou um selinho na frente. Você pode até reparar, quando você busca no celular, aparece um selinho escrito para mobile. Então, se o site está compatível para mobile, vai aparecer aquele selinho. Isso é uma forma de incentivar, digamos assim, a internet evoluir, porque hoje eu não tenho números assim de estatísticas, digamos, para falar, mas com certeza boa parte da internet assim brasileira nessa questão de dispositivos móveis está bem atrasada. Então, boa parte dos sites que você tenta acessar pelo celular, você não consegue navegar direito, né? E aí eu acho que o Google fazendo essa atualização é uma maneira de forçar o mercado a se atualizar, porque quem não se atualizar a longo prazo, com certeza vai deixar de usufruir desses resultados. E hoje, alguns segmentos de mercado, a gente trabalha com algumas lojas virtuais que mexem com vestuário, principalmente para o público feminino. Às vezes o tráfego do site chega a ter até 70% das pessoas que acessam o site vêm de dispositivo móvel. Então é uma coisa que assim, o Google trabalha bastante para melhorar essa questão assim, e influenciar da maneira que ele pode, né? Já que aqui no Brasil 90% das buscas são feitas através do Google, né? Então ele tem, digamos assim, esse poder influenciar o mercado para ir para o lado que é mais interessante para ele, né? No caso, enfim, é bom para todo mundo, né? Com certeza. Eduardo, a forma como as pessoas elas acessam a internet pelo computador é diferente da que elas acessam pelo smartphone? Completamente. E não só a forma, mas muitas vezes o local, né? O smartphone permite que a pessoa acesse de qualquer local, né? Então, geralmente, as buscas que as pessoas fazem no mobile, principalmente durante o dia, digamos assim, né? Tem um fator, digamos assim, nas pesquisas tem questões de localidade inclusa. Então, ou a pessoa pesquisa um dentista próximo de onde ela está, ou o telefone da pizzaria, ou enfim, tem essa questão da pessoa estar buscando uma informação e quer algo de volta. E a gente percebe que muitas vezes quando a pessoa está, o horário, digamos assim, das 7 horas da noite para cima, grande parte da população já está em casa, assim, né? Então, a pesquisa tende a ser muitas vezes ligada com aquilo que está passando na televisão. Porque é aquela coisa da pessoa tá assistindo televisão, tá com o celular do lado, ou, sei lá, tá com um tablet. Então isso é bem interessante. Você percebe que o comportamento para alguns mercados, né, e a pesquisa dele muda bastante de acordo com faixa horária e, enfim, e de onde a pessoa está acessando. Tem essa questão também da qualidade da internet, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, né, quando elas estão ali pelo smartphone, elas não têm uma internet com uma velocidade tão legal. E isso acaba interferindo assim no site e no serviço que ela acessa pelo smartphone. E aí, como aproveitar esse grande tráfego, né, essa grande quantidade de pessoas que acessam via smartphone, mas com uma qualidade tão baixa de conexão?
Aí é o grande desafio dos desenvolvedores, né? Porque aí o grande segredo está em você fazer realmente um site, né? O local onde vai ter a entrega da informação, né? Que seja compatível para esse cenário de baixa velocidade. Então, não, por exemplo, para os desenvolvedores, né? Evitar de colocar imagens muito grandes, até porque no celular não vai carregar uma imagem com todo o tamanho que ela tem. Então, trabalhar isso. Muito grande ou pesada? Muito grande ou pesada? Os dois, né, na verdade. Quando eu digo muito grande, quer dizer uma imagem com uma resolução muito alta, até porque no celular não, a tela é menor, né? Então não vai dar para carregar toda essa informação. Então o tamanho do arquivo, digamos assim, né? Ao invés de colocar um arquivo, por exemplo, de mega, colocar um arquivo de 100 KB, por exemplo, que vai já economizar bastante dados do usuário. E fora que tem que pensar o comportamento, né? Se a pessoa está acessando pelo celular, ela muitas vezes quer ir mais direto ao ponto na informação, né? Então, todos aqueles, enfim, informações extras que às vezes a gente coloca no site, né? Sei lá, para capturar um e-mail, com um banner, uma barra de navegação, tudo isso a gente pode minimizar isso e focar mais na informação, que é o que o usuário muitas vezes está buscando ali quando acessa do celular, né? E isso é bem positivo porque o Google vai acabar te beneficiando para quando alguém fazer uma busca pelo celular, ele vai conseguir enxergar que seu site está compatível para o mobile e ele vai acabar te beneficiando nessa pesquisa, né? Colocando você num resultado mais elevado do que de repente um concorrente seu ou um outro site que não está assim tão compatível, né? Eu percebo assim que às vezes eu entro em algum site e tenho que colocar um e-mail, digitar alguma coisa. E parece que quando eu clico no botão não vai, eu tento digitar, não digita. Por que isso acontece? Aí já entra outra questão que é a parte de usabilidade, né? Que é um termo que, enfim, onde o designer vai tentar, digamos, produzir um layout que seja compatível para aquele local onde o usuário está acessando. Então, se você está no celular, o site está no celular, né? Você não pode colocar botões muito próximos um do outro, né? Tem um espaçamento mínimo, até porque o dedo, enfim, o dedo da pessoa é um pouco maior do que o clique do mouse, né? Então, tem que ter isso em consideração para o usuário poder ter uma boa experiência na hora que está navegando. Não acontecer justamente isso. Você quer, sei lá, fechar lá a caixinha de pop-up, em vez de fechar, você abre outra página. Você quer ver o menu, em vez de clicar, você pega e carrega outra coisa. Então, tem que colocar isso na balança na hora que está desenvolvendo o site, né? E isso, enfim, tem que partir do desenvolvedor, né? Na hora que ele está... Tem que ter isso na balança, né? De onde a pessoa vai estar acessando. E hoje não dá para você querer desenvolver um site considerando só o desktop, né? Só o computador mesmo. Tem que considerar a parte mobile também, porque é uma realidade hoje. Grande parte das pessoas acessam pelo celular. Dentro disso que eu te falei, né, que às vezes eu vou clicar no botão OK, não é enviado o formulário, a gente tem uma grande dificuldade de fazer compras via smartphone. Porque às vezes o site não é muito legal, você tem que clicar, não clica. E aí, como que fica esse cenário? Hoje, as lojas virtuais, elas já estão se adaptando para vender pelo smartphone ou não? Elas ainda deixam isso meio de lado? Aqui a gente tem aqui no Brasil a gente tem os grandes varejistas, né? Que, enfim, que é talvez quem detém aí mais da metade do faturamento assim de vendas online acontecendo. Esses têm já, enfim, como tem um grande investimento por trás, grande parte deles já está, digamos assim, adaptado para essa realidade mobile, né? Muitos deles têm até aplicativos desenvolvidos para, se a pessoa quiser fazer a compra online, e aí já facilita toda aquela questão de colocar cartão de crédito, aí a gente tem que pensar já em maneiras de já deixar a informação pré-salva e quando o usuário for comprar já só apertar 2 vezes e já conseguir efetuar a compra, porque realmente pelo celular você preencher um monte de dados cadastrais, né? Enfim, é uma coisa complicada. Então muitas vezes a experiência começa no computador e pode terminar no celular, ou começa no celular e termina no computador, né? A gente não pode pensar que acontece em apenas um local, né? O usuário ele passa por várias telas diferentes, né? Por vários locais diferentes até ele se decidir a comprar.
O importante é que você esteja lá pronto em qualquer uma das janelas que ele decidir, agora eu vou comprar. Então, qual janela ele decidir, você já tem que estar preparado. Agora, boa parte dos e-commerces, eu diria os outros 80%, né, que não são os grandes varejistas, né, que aí são os mais, que trabalham com nicho, sei lá, o cara que só vende vara de pescar, por exemplo, ou o cara que vende, sei lá, só maçaneta para porta, porque que são outros mercados. A grande maioria das plataformas não está pronta, e aí realmente só se o usuário, o cliente, né, realmente quer muito comprar, aí ele vai até o final e insiste lá no formulário, dá zoom para conseguir preencher, aí ele compra. E ainda assim, é só para os clientes que são bem guerreiros, assim, estão decididos a comprar pelo celular. Mas é engraçado que tem, assim, a gente trabalha aqui com alguns... aqui na agência com alguns clientes de pequeno porte, né? E de fato acontece as compras, mesmo que o site não está compatível para isso. Então imagina o ganho que esse, digamos, empresário vai ter tendo essa versão, né? Pode até dobrar o faturamento da empresa adaptando, melhor, facilitando a vida para o usuário que já quer comprar, né? Então ainda é um cenário que a internet está evoluindo ainda, né? Tá todo mundo se adaptando a isso. É uma realidade, mas nem todo mundo se correu atrás ainda do prejuízo, digamos assim. Edu, é o seguinte, se só tem vantagens ter um site, né, adaptado, preparado para o acesso via smartphone, via Android, Windows Phone, iPhone, por que as empresas ainda têm resistência? É porque é caro? Então, em alguns casos pode ser caro sim, tá? Dependendo do modelo de negócio, né, da empresa, pode sim ficar caro ter essa versão mobile, né? Se a gente for pegar um e-commerce, é uma estrutura complicada para você adaptar para o mobile, né? Tem questão de forma de pagamento, né? Os cadastros do cliente, então tudo isso pode ser coisas que vão dificultar às vezes essa migração. Agora, se a gente pegar outros cenários como blogs, sites de empresas que prestam serviço, então ali tem apenas uma informação comercial, né, do que a empresa faz e como a pessoa pode entrar em contato. Nesses casos, realmente a pessoa está, na minha opinião, está perdendo tempo, porque realmente tem maneiras bem, com custo-benefício, assim, bem lá embaixo, assim, de fazer essa migração. Se eu não me engano, o próprio Google tem até algumas ferramentas que ele presta depois, enfim, a pessoa podem pesquisar aí no Google, que agora eu não me lembro o exato nome da ferramenta, mas que faz a conversão do site. Ele cria uma versão espelho do site adaptada para mobile. Diria assim, um quebra-galho, né? O ideal é que você realmente contrate um desenvolvedor para ele criar a versão ou responsível do seu site. Então isso vai ser só algo talvez até mais rápido, ou realmente uma versão mobile, né? Eu particularmente recomendo uma versão responsível, porque vai ter um desenvolvimento mais rápido, vai ser mais simples para administrar, e responsível é aquela coisa que você continua tendo o mesmo site, você não vai ter, digamos assim, dois domínios diferentes, sabe? Não vai ser site.com.br e o m.site.com.br, não. Tanto do celular quanto do computador, as pessoas vão acessar pelo site.com.br. A diferença é que no computador a pessoa vai ver o site com o conteúdo completo, e no celular a pessoa vai ver um site adaptado com, digamos assim, o conteúdo vai se adaptar. Então uma imagem que era grande vai ficar pequenininha, um banner que precisava mostrar no desktop, no mobile não vai aparecer. Uhum. Edu, para quem não é muito da área técnica, né, eu queria que você me falasse assim, quais são os erros mais básicos, os erros mais frequentes que as pessoas que têm blogs ou as pessoas que têm sites de empresa, elas cometem no que tange assim, a otimização, né, de deixar esse site mais amigável para os buscadores. Uhum. Eu acho que o principal erro é a falta de conteúdo. Então, quando eu digo conteúdo, né, eu me refiro a, primeiro, se a gente for pegar o cenário de uma empresa, ou até mesmo um consultor, né, alguém que presta serviço, né, você precisa ter, um ponto inicial é que você precisa ter no seu site falando o que você faz. Mas não de maneira, por exemplo, apenas uma linha, né? Eu faço serviço 1, serviço 2 e serviço 3. Não. Descreva o que é o serviço 1, o que engloba o serviço 1, para quem que é esse serviço, né? O que vai ajudar nesse serviço, porque todo esse conteúdo que você tá escrevendo nesse texto, tudo vai se refletir em pesquisas que os usuários fazem. Então, um exemplo aí, se eu tenho uma empresa, eu preciso contratar, sei lá, um sistema de gestão financeira. Mas só que
eu não sei ainda que eu preciso de um sistema de gestão financeira, mas como que eu começo a descobrir que eu preciso de um sistema de gestão financeira? Como que eu faço para controlar os pagamentos? Como organizar os meus custos? Sei lá, como emitir nota fiscal? Enfim, são pesquisas que a ferramenta e o serviço que eu presto vão atender. Mas eu ainda não sabia, eu não descobri ainda que existe uma ferramenta de gestão financeira que atende todos esses meus problemas. Então, se você começa... porque eu acho que a grande dificuldade para algumas pessoas é tentar voltar ao básico, né? Voltar lá no início, né? Quando você não sabia que existia aquela solução ou aquele serviço, né? Então, você tentar pensar num usuário mais leigo. E você pensando nessa forma, você vai acabar produzindo conteúdo para ele. E aí o Google vai acabar te beneficiando. Então, esse é o início, né? Aí o próximo passo, talvez você tenha um blog dentro do seu próprio site. Aí no blog você aborda notícias que acontecem no mercado, dá dicas, né? Sempre eu acho que focando no lado educativo, de você ensinar as pessoas daquilo que você faz, ou daquilo que você oferece, ou daquilo que você vende. Porque a maior quantidade de buscas predominantes que tem assim no Google são todas pesquisas relacionadas ao o que é, como faz, por quê, como. Então, pega o seu negócio e começa a responder essas perguntas, né? Como alguma coisa, né? O que é não sei o quê, né? Por que isso daqui, né? Quanto alguma coisa. Tudo isso vai gerar um monte de conteúdo e você pode explorar isso no blog. E hoje a maioria das plataformas, assim, para site, blog, ela já vem, de certa forma, com a parte técnica, digamos assim, né? De programação, HTML, bem otimizada, assim, o Google ele vai entender aquele conteúdo. Então, tem uma plataforma que eu gosto muito de usar, que é o WordPress. Então, é uma plataforma própria para blog e também para sites, dá para você utilizar ela. E ela já vem com bastante recurso que facilita o Google compreender todo o conteúdo que você explora naquele site. Tem também uma ferramenta que eu acho muito bacana, que é o próprio Google. Então pega o seu serviço, começa a digitar lá na caixinha de pesquisa, o Google ele vai te mostrar algumas sugestões. Aquelas sugestões nada mais é do que os usuários estão pesquisando. Então, se você, sei lá, tem uma empresa de contabilidade, começa a digitar lá contabilidade, você vai ver o que o Google vai preencher na sequência. Aquelas coisas que ele preenche, com certeza, algumas delas você tem que ter um artigo ou um conteúdo no seu blog. E aí, você trabalhando isso, você já tem páginas para o Google poder apresentar nos resultados de pesquisa. Essa eu acho que, se você começar trabalhando isso, né, ou num blog ou no site, mesmo que você não tenha a parte técnica, enfim, não se aprofunde no estudo sobre SEO, né, a longo prazo o Google vai te beneficiar de alguma forma. Pode ser que você não vai ter resultados nos primeiros 3 meses, mas assim, eu garanto que com trabalho contínuo, você realmente vai crescer e vai ter mais pessoas visitando seu site através do Google. Ô Edu, tem uma forma certa, por exemplo, a empresa tem site e blog. Ela usa o mesmo domínio, ela cria um domínio diferente? O mais recomendado para quando você está iniciando, né, algum trabalho nesse sentido, é que fique dentro do próprio domínio. Então, se é empresa.com.br, o blog você vai colocar empresa.com.br/blog. E lá você hospeda. Por quê? Dessa forma, o Google ele vai entender que aquele domínio gera conteúdo para o usuário. Ele gera conteúdo. Então, o Google vai beneficiar as páginas, digamos, comerciais, né, que você tem na sua empresa, que você quer que apareça nas pesquisas mais pontuais, ligados diretamente ao que você oferece, no Google. E você tendo um blog lá dentro, o Google te beneficia. E não precisa pensar só como blog, né? Você pode dar o nome que você quiser. O blog só é uma maneira da gente, digamos assim, dar uma nomenclatura para um local onde você está sempre atualizando com algum conteúdo. Então pode ser /blog, /notícia, /artigos, /portal, enfim. Aí vai da criatividade e da estratégia de marketing realmente da empresa para ver qual vai ser a nomenclatura. Tem algumas empresas que criam em outros domínios, né? Tipo, por exemplo, empresa.com.br, aí cria blogdeconteúdo.com.br e aquilo é, digamos, um ativo da empresa. Mas isso é uma estratégia, digamos assim, num momento futuro. Eu Certo. acho que não no início. Comecei a empresa, eu tenho já um site, vou já ir por esse caminho. Eu acho que ainda não, porque você vai estar tendo um trabalho redobrado. Você vai ter que fazer o Google criar confiança em 2 domínios diferentes. Então, é um trabalho muito mais difícil. É mais fácil você concentrar todas as energias em um único domínio
E depois, quando você já tiver realmente com uma boa visibilidade, realmente pensar em expandir resultados para outros domínios. Até porque o Google sempre dá preferência num resultado de pesquisa, né? Ele tem 10 resultados ali. Ele sempre vai procurar mostrar um domínio para cada resultado, ou seja, quer dizer, cada resultado ser um domínio diferente. Então, uma estratégia a longo prazo é você ter mais domínios a seu controle. Então, você vai ter mais resultados na página de pesquisa. Ok. Mas isso não mais a longo prazo, não de início imediato. Tá certo, Edu. Para quem gostou, quer se aprofundar, quer ler mais sobre isso, como que a pessoa pode encontrar seus artigos, explicações? Isso, aqui no blog da gente, a gente está sempre produzindo conteúdo, sempre com esse foco de educar realmente o mercado, né? E, enfim, compartilhar um pouco das estratégias que a gente emprega nas empresas que a gente trabalha. Aí pode estar acessando o blog da agência, né? Que é agenciast.com.br/blog. E também no meu perfil pessoal do Facebook, lá na verdade, eu uso mais para compartilhar artigos, né? E coisas que acontecem no mercado. E aí enfim, facebook.com, né, /Eduardo Storini, pode estar me encontrando lá. E, enfim, vai ser o maior prazer conversar com quem quiser saber mais sobre o tema. Tá certo, Edu. Muito obrigado aí pela sua participação e pelas suas dicas, que foram sim muito valiosas. E até a próxima. Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima. Você que chegou agora, perdeu o nosso papo, né, sobre SEO, marketing digital, corre lá no canal da gente.com.br, que tem todos os programas anteriores. E tem também agora o aplicativo do canal, que você confere todos os vídeos e muito mais. A gente fica por aqui, eu te espero numa próxima. Até mais!